Bora então, mais um Rcast no ar. Hoje, continuando o nosso estudo sobre a Carta de Tito. Vamos dar continuidade aí, a gente já tem 3 episódios aí. Se você está iniciando nesse vídeo, caiu de paraquedas nesse vídeo, para você entender todo o contexto aqui dos estudos da Carta de Tito, é importante você voltar lá nos vídeos iniciais e dar seguimento aí na sequência. Hoje estamos com convidados extraordinários aí, pessoas bacanas, pessoas importantíssimas para nós, e nós vamos apresentar a mesa para vocês então, a partir de agora. Lucas Siqueira, quem é você? Eu sou um manezinho da ilha, de Floripa, não sou daqui. Caí de paraquedas na aba, Deus passou com o avião em cima e me deixou aqui, né? Estamos ali há 4 anos, graças a Deus, feliz da vida. É uma honra, né, participar do Rcast, ser convidado a uma maravilha. Show de bola, o Lucas Siqueira faz parte dos professores aí da Escola Raízes. Também temos aqui do outro lado da mesa o nosso amado irmão Eliezer. Eliezer, conta um pouquinho da tua vida para nós. Prazer estar aqui, né, Tiago? O Eliezer, quem é o Eliezer? O Eliezer é uma pessoa que nasceu já, né, no meio de uma família cristã, né, e nos últimos anos agora tem congregado aqui na Abapai de Criciúma, casado e um filho. E pela misericórdia de Deus, a gente, no que a gente tem, pouco que a gente tem, a gente ali ensinando algumas coisas ali na escola do Raízes. Massa, top. E ao lado dele está o outro. Nosso pastor o amado e Lucas. Idolatrado. Qual Lucas? É o Lucas Daruti. Lucas Daruti é figurinha carimbada já. Maravilha, mas sempre bom, né? Tá aqui com o Tiago e tá aqui com esses convidados que a gente veja Jesus, né? Então é muito bom. Sempre digo, é bom onde está o povo de Deus. Que a gente se edifica, que a gente tem uma palavra de aconselhamento, uma palavra direcionada por Deus, e então é sempre um prazer, né, poder estar aqui com os irmãos. Maravilha, então. Antes de nós iniciar aqui, solta a vinheta. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Então tá, voltamos aí. Hoje vamos dar continuidade na Carta de Tito. Nos primeiros episódios, eu acho que os 3 aqui não participaram, né? Mas a gente iniciou os estudos, falamos sobre um pouco da carta, a introdução da carta, quem era Tito, por que Paulo escreveu para Tito, aonde eles estavam localizados e tudo mais. Então a gente já deu um contexto histórico da carta. Quem está nos ouvindo aí já está bem ambientado com essa questão cultural, histórica da Carta de Tito. E fomos também nos outros episódios até o versículo 6 do capítulo 1. Hoje a gente começa os estudos a partir do versículo 7. Bora então? Bora lá? Estamos preparados? Então tá, vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, né? Você que está em casa. Vamos iniciar então o Rcast. Lucas, pode ler para nós? Então, eu vou ler a minha versão aqui. Ela é a revista Almeida Revista e Corrigida, tá? Aí pode ser que, dependendo da Bíblia que você pegar, pode estar um pouquinho diferente ali a palavra. Então, o versículo 7 do capítulo 1 de Tito diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Fechou? Vamos lendo versículo a versículo e colocando na mesa. Quem quiser fazer as ponderações iniciais aí do versículo. Eu gostei da último termo ali do versículo do Lucas. Aqui pra mim diz lucro desonesto. Minha também. A minha é NVI, a tua é? A minha é NVI também. NVI também.
A tua também é dessa? Também vem. A NVI também fala sobre o lucro. Aba Pai Rádio. Aqui, que esse versículo 7 aqui, né, que ele diz como é que o bispo deve, as características, né, que o bispo deve buscar. Interessante que isso é tão importante que lá no versículo 10, aliás, no versículo 11, um pouquinho à frente, mas só para fazer um contexto. Fica tranquilo. Paulo diz assim, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. Nossa. Então, imagina o que é um bispo, né? Ou uma pessoa dada a ser encarregado da obra de Deus e não cumprir, ou não buscar, ou não ser o que está descrito no versículo 7. Né? Não cumprindo essas características, não buscando essa característica, né? Aquele que é encarregado da obra de Deus, né? O seu fruto pode ser o quê? A destruição de famílias inteiras. Então, assim, quão é importante, né, o bispo, aquele que está à frente, né, da obra de Deus, encarregado, o auxiliando, o pastor, buscar essas características aqui. E são tudo características que a gente pode observar no dia a dia. Né? A questão aqui, por exemplo, do arrogante. São características de caráter, né? Não de qualidades que a pessoa tem, ou performance, né? Capacitação, assim. Então, assim, o versículo 7, né, vem com esses predicados, e aí lá no versículo 10 ele diz, por que tem que ser assim? E lá no 10 ele diz, tem que cumprir o 7, porque olha o que o 10 diz. Então é importante buscarmos sempre, ou quem está à frente da obra, buscar ser hospitaleiro e tal. E como o engraçado o óbvio tem que ser dito, né? Não espantador, não sempre. Em 2021 saiu, não sei se foi 2021, mas tinha um estudo, uma pesquisa onde apontava que mais da metade da população brasileira era cristã. Então eu fico pensando, não sei que seja uns 60%, vai fazer 1 quilo de feijão e bota 600 gramas de sal, como comer. Para poder salgar ele inteiro, tem que ser no máximo 2 colheres de sopa ali para salgar, para deixar o feijão bom. Então eu fico pensando assim, se mais da metade da população brasileira é cristã, alguma coisa de funções para ele é um cristianismo muito raso. Então essas coisas óbvias assim não precisam ser ditas, né? Perguntar pro Papa uma vez, né? Papa, e o brasileiro? Isso não tem salvação. Ele fala, não tem salvação, é muita cachaça e carnaval. Aí tu pensa, nossa espiritualidade, os cristãos aí 60% com um palmo de espiritualidade. Então, óbvio, vai ser sempre necessário ser dito, não espantador, não preguiçoso, não desonesto, não iracundo, não soberbo. Coisas óbvias que precisam ser ditas até o carta de Tito, até o final, que precisa ser dito, porque se esquece. Interessante aqui é que a gente tem um homem, um jovem, chamado Tito, né? Que está numa ilha chamada de Creta, com um povo que automaticamente ali era conhecido pela própria sociedade da época como um povo que era enganador, mentiroso. Uma das palavras gregas para se definir mentiroso que era usada era cretizo, cretenses. Então, para te ver o tamanho da fama dos cretenses, né? Pessoal de lá. Adoravam outros deuses e tudo mais. E Paulo, não estando lá pessoalmente, ele enviou uma carta para Tito, que ele sabia que era um jovem temente a Deus, para que esse jovem escolhesse presbíteros, né? Bispos, líderes, pastores, para que pudessem conduzir a igreja da melhor maneira possível. Né? E era uma terra afamada, um pouquinho à frente, mas sempre voltando para o 7, lá no 12 diz assim, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas e glutões preguiçosos. Então, assim, um dos próprios próprios cretenses. Né? Então, assim, a fama deles era difícil, né? Então, Paulo, preocupado com essa situação, falou o quê? Falou o óbvio.
né? Porque realmente eles andavam totalmente desalinhados, né? E sempre, e aí Paulo fala aqui, né, para que eles sirvam, para encorajar outros pela sã doutrina. O que nós podemos interpretar tranquilamente isso? Que quem não busca, né, essas qualidades aqui, de não ser arrogante, não ser briguento, na tua versão Espancador. Então assim, vai desvirtuar a sã doutrina, né? Então não tem como tu não ter essas qualidades querendo dizer, não, ele era briguento, não, o presbítero lá, tal, ele é briguento e tal, não, mas ele mas na doutrina ele é bom. Não, se não tiver essas características, vai desvirtuar de alguma forma a sã doutrina. Tu tem que buscar isso. Sim. E obviamente que o buscar não significa que tu vai conseguir 100% ter tudo isso aqui todos os dias e tal, né? Claro, perfeito, a gente conhece só um que passou nessa terra aqui. Fora isso, todos nós, né, não conseguimos ter a perfeição, mas o que qualifica aquele que está à frente da obra, e o que o Paulo certamente quer dizer, é que é buscar isso, todo dia buscar isso. Aí buscar é o que nós devemos fazer. Obviamente que pode errar em alguma coisa aqui, outra ali, mas sempre buscar, né, essas qualidades aqui. Uma coisa que o Thiago falou ali também que é interessante é que Tito era um jovem. Aí pensa na responsabilidade desse jovem dada por Paulo, né? Não era outra pessoa qualquer, era Paulo dando a responsabilidade para um jovem desse naipe. Busquem pessoas desse naipe aqui, ó, pessoas com caráter, pessoas íntegras. Aí eu fico pensando assim, né? Quando eu era mais jovenzinho, né? Lá em Floripa, as maioria das igrejas batistas que a gente participava, todo mundo conhecia a gente. A minha esposa até mais que eu. A minha esposa, a gente brinca com ela é rata de igreja. Toda a igreja conhecia ela, tudo que era acampamento ela tava, tudo. E aí quando eu era mais jovem, o pastor queria dar uma responsabilidade para nós lá na Joaf, na época. E aí ele dizia assim, eu quero trazer vocês pra perto, mas eu queria saber assim, quem são vocês? O que vocês fizeram até hoje? Nós éramos jovens e ele queria saber quais são os nossos trabalhos, quais são os nossos frutos. E aí hoje eu olho para trás e fico pensando, nossa, como é importante ser relevante pro reino de Deus. Porque os nossos jovens de hoje, né, em geral, são muito atraídos pelo que é maravilhoso lá fora. A grande parte das igrejas aceita muitas coisas de fora para poder atrair os jovens, né? E esquece que a palavra é o centro de tudo. Mas eu fico pensando assim, será que os nossos jovens hoje teriam uma responsabilidade tão grande quanto essa? Será que a gente confiaria a esse ponto? E eu hoje, como jovem, será que hoje, se eu fosse um jovem hoje, né? Será que eu seria uma pessoa apta para isso, né? Será que eu poderia aceitar uma responsabilidade tão grande? Será que eu seria visto com um respeito tão grande para ter algo tão grande nas mãos, assim, para administrar? Porque eu fico pensando que os nossos jovens hoje tratam o culto, uma reunião nossa, como se fosse um encontro social. Os amigos vão estar lá, as coisas vão estar lá. Domingo que vem tem de novo, um sábado, numa sexta, né? Mas quantos que teriam um relacionamento tão íntimo com Deus a ponto de enxergar essas características num bispo, né? De entender que o que ele está fazendo está certo ou está errado. Eu pensaria, né, se fosse hoje, será que eu sou essa pessoa apta, né? Será que eu tenho essa característica de poder aguentar uma missão tão grande, tão valiosa quanto essa? Porque era uma igreja que ele teria que estar estruturando pessoas íntegras. Será que um jovem hoje teria essa aptidão toda, essa capacidade? É uma pergunta boa de se fazer. Ela também, eu acho que ela provoca uma reflexão profunda para nós, que somos a igreja, ou seja, que nós nos denominamos, né, Igreja de Cristo. Agora aqui eu não estou falando de Abba Pai, eu estou falando do corpo, né, de Cristo. Mas o que eu mais vejo, Siqueira, é um pouquinho ao contrário. Não focado tão no jovem, mas focado em quem não é mais, em quem já é mais maduro. O quanto que esse cara que é maduro tem a consciência de que as atitudes dele vão refletir na vida dos jovens.
e chamar eles para perto. Porque se a gente for voltar aqui para o versículo 4, ele diz assim, ó, a Tito, meu verdadeiro filho na fé, ou em nossa fé comum. E no versículo 5, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. Então ele compara esse jovem como um filho que ele trouxe para perto e como todo filho a gente instrui. Então Tito, por mais que ele tivesse vamos dizer assim, a chancela de ser um jovem cristão, ele passou por um discipulado. Sim. De uma pessoa mais instruída do que ele. Essa semana eu ainda conversei com um jovem que ele tem um chamado pastoral. E ele sabe disso. E aí ele me perguntou o que ele deveria fazer. Eu disse, olha, tu tens que encostar em alguém que seja maduro, no teu pastor ou teu líder de GC, e vai caminhando com ele. Porque quando chegar a tua vez, tu já está apto. Porque tu vai aprendendo, tu vai ouvindo, tu vai vendo, entendeu? Não fica de longe. Então, se eu tenho uma chamada de Deus, eu preciso ter essa visão também. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou ficar em casa e simplesmente vou esperar o dia do meu chamado. Eu vou estar despreparado, por mais que você tenha um chamado. Né? Então, o que eu disse para ele? Fica do lado do teu pastor. O dia que ele fizer a transição daquele pastor ter que sair, você já está apto para assumir. Por quê? Porque você acompanhou de perto. Né? Então, isso que falta. E aqui, o apóstolo Paulo, ele já tinha falado para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, os deveres. Para Tito, ele fala a mesma coisa e ainda acrescenta algumas. Mas veja que interessante que ele diz assim, ó, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Ou seja, você não é o dono da igreja. Você é um mordomo de Deus. O responsável, né? Isso. Entendeu? Então você tem a chamada de Deus, se qualifique, tenha o caráter, tenha os requisitos, mas isso, irmão, não pode deixar passar batido. Você é um dispenseiro, um mordomo da casa de Deus. Então, por isso que tem que ter o quê? Essas qualificações. E claro, procurando sempre melhorar, porque a igreja, ela é a igreja de Deus. Então, quem mais é dado, mais é cobrado. Isso. Né? Quem mais é dado, mais é cobrado. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando esse jovem. Ele diz, olha, essas características tem que ter, porque você vai ser cobrado. Né? E então que isso fique claro, né? Você como um obreiro da casa de Deus, como um líder, você é mordomo. Tenha sempre isso em mente. Você não é dono da igreja, você não pode deixar que isso, né, engode o seu coração de tal maneira que você não enxergue mais ninguém. Entendeu? Você só quer que o seu ministério cresça. E ele precisa crescer saudavelmente. Mas quando eu não tenho essa consciência de que eu sou um dispenseiro, de que eu sou um mordomo, aí eu não estou apto para esse trabalho. E quando ele diz ali torpe ganância, né, cobiçoso de torpe ganância, de vocês diz do... Como é que era ali? Lucro desonesto. Lucro desonesto. Perceba que o apóstolo Paulo, ele está falando para alguém que está ficando na igreja. Ele está ali na igreja. O que seria esse lucro desonesto? Eu posso pensar que seria o quê? Ganhar dinheiro através do evangelho. Porque ele estava preparando ele para o quê? Para a igreja. Para cuidar de uma igreja. Então, cuidado também aos obreiros, aos presbíteros, aos pastores, com esse lucro desonesto. O que é esse lucro desonesto? É vender a palavra de Deus, é barganhar, é usar o evangelho para atingir ou trazer qualquer tipo de lucro. O lucro desonesto, né, que são uma das características ali que Tito vai fazer com que vai usar para fazer a escolha dele, né? Esse aí é uma linha fina. Por quê? Porque todo homem ele deseja crescer também financeiramente. Ser próspero, né? Ser próspero, ter uma vida bem sucedida e tudo mais. E essa posição, querendo ou não, ela te provoca, ela te aguça a talvez ser corrompido nessa área. É tipo assim, você entra na generosidade dos irmãos da igreja, que estão sempre querendo te abençoar, sempre querendo te levantar para cima, e às vezes os líderes
podem manipular através da generosidade da igreja para benefício próprio. Sim. Entende? Então, é muito sutil isso aqui. Até que naquele filme do livro de Eli, mostra muito isso, né? Um autoritário que quer comandar as pessoas, quer ganhar as pessoas no coração através da Bíblia. E a Bíblia se torna uma moeda tão forte, né? Que ele está disposto a tudo para conseguir pelo menos um exemplar da Bíblia, porque ele sabe que aquelas palavras que contém a Bíblia ali vão dominar as pessoas, porque elas se sentem atraídas por aquilo, né? Natural. Aqui no versículo 7, acho que eu estou falando um pouquinho fora do microfone, fala mais perto aí, né? Que o bispo ele deve ser irrepreensível, então, e aí vai destacando as características aqui. Importante a gente ter em mente, nós temos visto muitos líderes, né, de igrejas e tal, envolvidos em situações, né, que estão totalmente fora desse padrão aqui descrito por Paulo. O que né, um dos problemas que eu, analisando essas situações que ocorrem, muitas vezes, como Paulo fala aqui, por ser encarregado da obra de Deus, o bispo deve ser irrepreensível e tal. Quando ele diz deve ser, o que acontece? O que nós estamos vendo? Em algumas igrejas, no Brasil, até fora do Brasil, às vezes, a pessoa não tem essa característica e é levado a bispo por outras razões que não é aquela do dom. Que não são essas qualidades aqui. Né? Aí Mais o que acontece? convencional. Exato. Quando ele diz que deve ser, então, penso eu que Paulo está dizendo para Tito assim, ó, tu verifica quem tem essas características e aí tu chama para perto, separa quem tem. Né? Ele não diz assim, pessoal, vocês são desonestos, mas agora vocês vão, a partir de agora, vocês têm que ser honestos. Tá? Ó, Já tem tu que é ter essa briguento, qualidade, né? a partir de agora tu não mais vai ser briguento. E aí tu vai ser um bispo. Não, ele não está dizendo isso, ele está Não dizendo está assim, ó, oferecendo cargo, né? exatamente, ele está dizendo assim, ó, não. Verifica lá quem tem essas características. Quem tem essas características, tu traz para perto, separa e esses que vão Começar a discipular. exatamente. E aí vão comandar a obra e tal. Então, o que nós percebemos, assim, às vezes, né? Que as pessoas são nomeadas, assim, a ter um cargo na igreja, né? E às vezes não são pessoas que têm aquela vida, como o Siqueira falou ali, a esposa dele já tinha uma história dentro da igreja, tal, né? Uma pessoa que já era, todo mundo conhecia onde ela estava, então ela já era anotada, e já era anotada pelas características dela, as boas características. Então, quando um pastor que tem o cajado, né, antes de ele chamar alguém para trazer e dizer, ó, esse aqui eu vou trazer para cuidar aqui dos jovens, ou dos adolescentes, ou dessa parte aqui da igreja, analisa o versículo 7, mas não instruindo a ele ser honesto, tal, a partir de agora. Não, analisa o histórico da pessoa e vê, né, como é que a pessoa tem frequentado a igreja, ele tem essas características aqui. Por exemplo, domínio próprio. Bom, eu sou pavio curto, mas a partir de agora, agora eu vou ter domínio próprio. Tem que ser assim agora. Agora eu vou ser assim. Não é assim. O domínio próprio é todo dia tu vai, né, treinando, exercitando isso. Obviamente que tu vai exercitando isso e tu vai progredindo nisso. Aquilo que te incomodava lá há um tempo atrás, te incomodava, hoje tu já está, né? Que é aquilo que o Lucas falou aqui, a questão do, né, da maturidade. Não sei se foi o Tiago ou o Lucas aqui que falou sobre a questão da maturidade, do tempo, né? Trabalhando. Então, e a questão de ter essas características, Paulo provavelmente viu isso em Tito. Né? Ele disse, olha, esse aqui tem essas características aqui. Então, esse eu vou chamar e aí vai fazer discípulos iguais a ele. E Tito era discípulo de Paulo. Então, Paulo reproduziu Tito, que iria reproduzir outras pessoas com essas mesmas características. Isso me lembra, já também puxa outra coisa, que assim, todo grande líder, ele sempre foi acompanhado, né? Não tem um grande líder que caminhou sozinho. Né? Não tem. Porque ele vira convicto das suas próprias afirmações, das suas próprias convicções. É complicado. E ele acaba se desvirtuando até do que é o correto, né, da palavra. E eu acho que, como Josué foi de Moisés, né, Paulo foi de Barnabé e caminhou
Paulo tem um... Paulo tem vários, né? Paulo tem vários discípulos no Novo Testamento. O livro do Hernandes Dias Lopes, lá falando sobre Paulo, depois que ele saiu de Tarso, né, que Barnabé se lembrou de Paulo, aí Paulo vem não como um líder, vem como coadjuvante, mesmo ele tendo capacitação, né, sendo ali judeus, treinado aos pés de Gamaliel. Então, ele era o cara para isso, mas ele veio como coadjuvante. Então, tem muita... Todo grande líder, ele sempre vai passar por alguém que puxa ele. O que o Lucas falou, né, caminha perto do teu pastor, porque isso é importante, ver como esse homem de Deus age. Né? É assim como o Eliezer falou, agora eles vão se reproduzindo, né? Cada um vai imitando o outro, vai progredindo, porque a palavra é uma só. Então não tem algo novo, revelador, não, é aquilo ali. Se eu tenho essas características, logo eles vão se vai refinando. reproduzindo, isso, né? E isso, quando ele fala, que tu falou ali, né, bem que tu falou, procurar isso que já seja natural dele. Porque quando tem que forçar algo por conta de um cargo, eu vim de igreja pequena. Nas igrejas onde eu sempre frequentei ou conheci outros pastores, toda a vida para tu tem que tá trabalhando. Quer ver tocar violão em igreja pequena? Meu Deus, quem sabe tocar violão não tá parado. Ele vai fazer parte do louvor, ele vai tocar para as crianças, vai tocar para os jovens. Tem alguma habilidade nas igrejas pequenas, é uma carência tão grande. E aí a pessoa às vezes não tem vida com Deus, não tem nenhuma característica dessa aqui, mas agora porque ela toca, ela se força. Aí fica algo forçado, não é natural. Uma hora ou outra acaba caindo em erro, né? Ou acaba envergonhando o evangelho. Então, isso que tu falou é bem importante, porque isso tem que ser natural. Eu, nessa caminhada toda, eu tô com 50 anos de idade, então 40 e poucos anos eu tenho noção do que é viver dentro do evangelho, né? E eu vi muito isso, e isso que tu falou é algo que eu vivi e ainda percebo, né? Que acontece muito, essa questão de tu és músico, mas tu é um belo de um guitarrista. Não, peraí, nós temos uma guitarra para ti aqui. Mas isso não é o talento, importante, não é né? essa a questão. A questão é assim, ó, tu toca guitarra, e o teu coração como é que tá? Né? Porque, como tu dissesse, ali na frente, ele o fruto dele não vai ser bom, né? Na hora de fazer ali a curva, ele vai passar direto. Né? Por quê? Porque o coração dele, a fé dele tá dentro da habilidade de um instrumento musical, ou de uma eloquência, ou porque entende da Bíblia, né? E o principal não é isso. Pode olhar aqui as características que ele está falando aqui, é justamente essas características que a gente está falando. Não é que Paulo não diz, ô Tito, vai lá e procura uma pessoa que seja boa no falar, porque ele vai discursar lá no meio da praça, ele vai pegar, vai convencer. Não ou foi isso. Precisamos de um músico, né, para tocar o violão. Ou pega um músico bom, vai lá na praça, pega um som bem legal, né? Uma pessoa bem vestida, nossa, isso aí vai trazer pessoas para o evangelho. Paulo não disse isso. Paulo estava dizendo, olha o coração dessa pessoa. Em outras palavras, ele disse, olha o coração, vê como é que ele é, se ele é briguento, né? Se ele é um cara arrogante. Se ele é humilde de aceitar a correção. Exatamente. Né? Então, isso é isso que tu falou. E aí vai acontecer o quê? Porque assim, quando é um chamado que tu tens, o caminho, naturalmente, Deus vai abrir as portas e tu vai entrar na porta e vai render os frutos, porque o que Deus coloca, ali vai sair fruto, né? Mas quando tu tá preso numa qualidade tua, né? De uma qualidade, vamos dizer assim, instrumentista, que não é do coração, não é algo do coração, não é da essência, como eu disse, na curva ali, logo em seguida, a 100 metros, era para andar a 40, ele estava a 80, não vai vencer a curva, vai reto. Mas até o que o Lucas falou ali também foi bem interessante e puxa aqui um fio de discussão. O conselho que ele deu para o jovem, coloca-te do lado do teu pastor, ou seja, pega a referência da liderança saudável e segue ela, caminha do lado. Tu vai ser bem discipulado. Aconteceu isso com Paulo, tu acabou de falar, Paulo e Barnabé. Aconteceu isso com Tito, que ele teve uma boa referência de liderança, e Tito agora estava virando uma referência de liderança. Exato. Que ele também ia separar outras lideranças que seriam referência para a igreja de Creta.
Então, além de eles serem dispenseiros da obra de Deus, aí quando fala irrepreensível, não dado ao vinho, não ganancioso, não briguento, está exaltando as qualidades de caráter da pessoa. Por quê? Porque eles vão ser líderes que vão influenciar a igreja. Então, se eu coloco um líder que não é irrepreensível, se eu coloco um líder que vive embriagado, que daí perde a noção da razão, chega lá, vai pedir um conselho pro teu pastor vive embriagado, não vai ser um conselho confiável, entende? Então aqui, ele tá tocando no cerne aqui do corpo, que é a liderança, que vai ser o exemplo da igreja. A igreja vai olhar para essa galera que tá liderando e vai seguir os passos. Isso aí. Vai seguir os passos deles. Imagina, então, o Paulo disse, olha só, que homem ousado. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele estava dizendo para o liderado dele, ô Eliezer, se tu me imitar... Ó, tá de boa. Cara, que autoridade. Tu tá imitando né? a Cristo. Loucura. Então era um homem piedoso, era um homem que tinha essas qualificações. Né? Então veja a importância, como o Tiago falou, da liderança saudável, porque você vai replicar o que você é, o que o Telmo fala, a barba. Vai passar pela barba e vai tocar na igreja. O que tá tocando na igreja? O óleo, né? Então, que tá vindo. o Lucas estava, né? Sábado passado a gente fez um encontro de liderança e eu li para nós isso aqui, né? Eu disse, de vez em quando, irmãos, vamos ler esses aconselhamentos aqui de Paulo para Tito ou para Timóteo e vamos ver se a gente não tá de tempos em não tempos, tá se perdendo, né? É. Por quê? Porque a gente tem que andar nisso. E outra coisa, Tiago, quando eu fui separado a pastor, na outra igreja que eu estava, eu achei muito interessante o que o pastor falou. Ele disse o seguinte, vocês não estão sendo, como é que ele falou, a palavra dele num grau assim de importância ou isso, aquilo. Autoridade. A igreja só está reconhecendo que vocês já são. É o que você falou. Então, assim, ó, eu não... tu quer ser pastor? Então, agora eu vou fazer isso aqui, ó, para ele ver que eu estou sendo. Mas lá o teu coração está corrompido, Deus está vendo. Então, a sabedoria, o que que é? Eu fico observando de longe as características, entendeu? Eu não vou chegar assim, olha, tu tem um chamado pastor, então tu lê isso aqui e faz. Não. Foi observado. E o que o pastor falou lá naquela época mexeu no meu coração. Ele disse, ó, eu só tô separando. Só dizendo assim, ó, oficializando, porque vocês já são. Entendeu? Então, isso é muito importante. E o líder precisa ter essa consciência, ficar olhando as pessoas que têm o caráter, que não são gananciosos, que dão bom testemunho, para quê? Para depois, lá na frente, às vezes, ó... ensinar mais pessoas. Eu tenho te observado, e agora tu vai fazer o curso, vou te indicar para fazer o curso de líderes como pastor. Porque tem as qualificações. Isso. Né? Então, isso é muito importante. E a igreja ela vai crescendo na saudável, sua liderança de forma saudável. E sabe por quê? Porque assim, ó, quando ele diz aqui, né, não seja arrogante, etc e tal, o que o verdadeiro líder... Onde é que está a felicidade do verdadeiro líder? Quando o seu liderado voa mais do que ele. O verdadeiro líder, né? Ele diz, porque quando, sim, vem cá, tu não tem esse problema que aquela pessoa que tu ensinou agora tá lá. Eu não tô. Eu consegui o sucesso. Né? O meu sucesso é que ele vai. É igual um pai. Eu cheguei até aqui. Eu quero que meu filho venha até aqui? Não, eu quero que meu filho triplique aquilo que eu mandei. Beleza. E Paulo chama de tudo o quê? Meu filho. Meu filho, lá no início, né? E interessante, né, nesse contexto que nós estamos falando aqui, quais são as qualidades de Tito? Eu vou dizer que quais são. Ele não era arrogante, ele não era briguento, ele não era pegado ao vinho, ele não era violento. Claro. Aí o que acontece? Ele tinha autoridade. Tito tinha autoridade para chegar lá e pedir isso aqui. É isso aí. Que é o que de repente falta em algumas lideranças, né? Nas igrejas de uma forma geral, assim, porque assim, como é que tu vai cobrar aquilo que tu não é? Exatamente. Então, assim, ó, por que Paulo está dizendo assim, ó? Paulo não está dizendo assim, ó, olha aqui, ó, pega lá uma pessoa que seja bem financeiramente. Ele não está preocupado com isso, né? Por quê? Porque isso é secundário, nem entra na mesa de discussão. Agora, uma pessoa que não é dada ao vinho, isso tem que ser. Por quê? Porque quando ele for cobrar, ele não vai ter um dedo apontado contra ele. Mas olha, tu e tal. Por isso. Né? Então, por que a pessoa já tem que ser? Por que ela tem que já vir nisso? Porque, por exemplo, ó, tu vai ser agora... tu tens um problema com vinho, mas a partir de agora tu para de beber, beleza? Então agora tu vai trabalhar comigo aqui, tu vai cuidar das ovelhas aqui.
Na primeira possibilidade que tu tem de repreender alguém, vai dizer assim, mas até ontem tu estava bebendo, cara. Né? Não tem autoridade. Não tens autoridade. Não, mas eu parei de beber ontem, tanto é que hoje eu sou presbítero. Não é assim. Por isso que tu tem que observar as pessoas que estão ali, pessoas que estão ao teu redor, estão caminhando junto contigo. Porque aí tu sabe, esse aqui não é orgulhoso, ele não é briguento. Então traz para mim aqui. Porque quando ele precisar falar para uma pessoa, apaziguar uma pessoa, porque o evangelho é o amor e tal, e tu tem que apaziguar, tem que ser pacífico, pacificador. Então, esse pode fazer isso. Por quê? Porque a conduta dele é assim. Então, por isso que quando Paulo chama Tito, ele já chamou quem? Já chamou quem tinha essas características. Olha, agora tu me lembrou de uma coisa. Esses dias, acho que foi semana passada, a avó da minha esposa fez uma cirurgia no olho. Né? Aí ela precisava colocar um medicamento no olho lá, assim que chegasse em casa. Aí o médico deu uma receita pra minha esposa estava acompanhando ela, só que ele esqueceu de assinar. E aí ela chegou na farmácia, tinha o carimbo, o CRM, o nome do doutor, tudo, só que ele esqueceu de assinar. Chegou na farmácia, a mulher não quis vender. Aí minha esposa assim, mas moça, aqui o caráter de urgência, ele só esqueceu de assinar. A clínica aqui na frente, na pressa ele esqueceu de assinar. Acontece, mas aqui não é um documento falso, não é, ele só esqueceu de assinar. Não, moça, não vou poder fazer. Pô, uma senhora de 80 anos, ali que estava lá no carro, cheio de dor, não precisava passar o remédio no olho. E ela não, assim, deu a mínima vontade. Só que a minha esposa de hoje não é a mesma de 4 anos atrás. A minha esposa, ela foi amadurecendo essas características. Ela era muito explosiva, muito irritada. A geração de famílias dela vem de esposas muito fortes, né? Algumas divorciadas. Então, ela aprendeu a se virar. Então, ela é muito justiceira. Muito, muito justiceira. E aí, só que nessa ocasião... Antigamente, ela não levava desaforo para casa. Não. Dá problema. Hoje ela embrulha para levar. E aí, ela chegou... E a moça não quis ajudar. Aí eu fico imaginando a minha esposa assim, o olho da raiva piscando assim, de não avançar aquele balcão. Aí ela pegou, engoliu, foi na farmácia do lado e o cara vendeu e pronto, voltou para casa. Tudo certo. Aí ela falou assim, se fosse antigamente, eu passava na frente daquela outra farmácia, pulando e balançando, me venderam. Então ela chegou em casa contando assim, amor, tu acredita que aconteceu isso? Eu falei, isso aí é maturidade. Amadureceu. Aí eu falei no GC, né, eu disse assim, agora imagina, gente, eu citei o testemunho dela, né? Imagina que no dia lá ela fosse resolver por conta própria, gritasse, discutisse, até conseguir o que ela queria. Ela ia conseguir, podia muito bem conseguir. Chama lá o supervisor, arma um barraco, se joga no chão, derruba as prateleiras, faz o que quiser lá e consegue. Só que aí na semana seguinte, no GC, o casal novo que vem é a balconista. E aí? Como é que faz? Tu sabe que testemunho é muito importante. É muito importante. Eu tenho um amigo meu, um colega de trabalho, não vou citar o nome porque ele não autorizou, mas não teria problema nenhum porque é um exemplo top. O que aconteceu? Ele, contando isso para mim, dei carona esses dias, ele contou essa situação. Eu achei top, eu disse, isso aí é tu ser reconhecido pelo teu caráter. Né? Uma coisa simples. Ele foi entrar no banco, e aí tem lá a porta giratória, que se tu tens algum metal, alguma coisa, ela tranca. Beleza? E ele entrou, quando ele entrou na corrida, pensando em alguma coisa, ele foi entrar no banco dele e tal. Quando ele entrou, ele não deixou a bolsa dele, sempre tá com uma bolsinha e tal. E ele foi entrar, a bolsa trancou, apitou. Aí apitou, desculpa, não, peraí que eu vou voltar. O gerente veio lá, não, é o seu fulano de tal, pode entrar. Daí assim, ele entrou dele assim, pá, que legal, né? O cara sabe que eu... me conhece, sabe assim, quem eu sou. Sabe quem eu sou, né? Porque assim, mesmo que tu conheça a pessoa, existe lá um protocolo tal, mas o gerente... conheço o seu fulano de tal. Não, o senhor pode entrar, entra. O fulano, o vigia, aperta aí o controle e faz ele entrar. E ele contou aquele com uma felicidade. Claro. Né? Nossa. Mas a felicidade dele era porque alguém reconheceu o caráter dele. Não reconheceu a beleza dele, não reconheceu um bom carro que ele tem, ou a inteligência dele. Não, reconheceu o caráter. E aí o que acontece? Nós temos hoje perdendo, assim, a gente perde muito hoje analisando circunstâncias externas. O carro da pessoa,
a eloquência, A a roupa da pessoa, como Quantos é que ele seguidores chegou, tem no Instagram. Status Não social, é isso, Mas o não é nosso isso. vai aperfeiçoando, né? Não é A questão isso. de caráter é só em Deus. Né? Exatamente. O que nós temos que buscar? Não é isso. E aí a gente até, fugindo um pouquinho às vezes do contexto, mas tudo a ver com as características aqui que Paulo fala a Tito, nós estamos muito preocupados hoje com essas questões exteriores e deixamos o mais importante, que é o caráter. Né? O caráter que é o que vai reger a tua vida. Porque é o seguinte, tu hoje está num status lá, numa gerência. O Thiago estava contando de uma história de uma pessoa ali que estava num emprego top e de repente o patrão demitiu ele, hoje está numa situação difícil e tal. Isso muda na tua vida. Não tem como tu levar a tua vida e dizer, bom, eu tenho um padrão de vida, hoje com 30 anos de idade, e vou terminar a minha vida, né, minha vida profissional lá com 70, 60, 70 anos, com o mesmo padrão de vida. Meu amigo, é difícil, não tem como projetar. Agora o caráter... Tu pode. Meu caráter é esse, eu oro a Deus e vou firmar aqui, peço a Deus que todos os dias alinhe o meu caráter. Isso tu pode fazer. Ele te acompanha independente das circunstâncias. Isso tu pode fazer. Então essa questão do caráter é excepcional. Aí a gente fica com preconceitos, né? Eu mesmo sou assim. Eu tenho dentro de mim uma briga diária quando chega uma pessoa, seja... né, num ambiente onde eu estou familiarizado, daqui a pouco chega uma pessoa diferente. Eu, não sei se com as pessoas são assim, mas comigo, assim, já traço o perfil da pessoa. A pessoa não abriu a boca. Mas esse cara aqui, eu acho que ele é assim, ele é assado. Aí a pessoa abre a boca. Eu vou contar um exemplo aqui. Já estou falando demais, né? Mas às vezes a gente se empolga nessa questão, assim, que eu gosto muito. Eu cheguei uma vez num grupo de pessoas que estavam reunidos para cantar e tal, e daqui a pouco eu olhei, primeira coisa, eu vi o cara lá estava com brinco, tatuagem e tal. Eu digo, tudo bem, ele tá aqui junto aqui, mas ele não vai fazer nada, né? Ele não vai dar palavra, ele não vai fazer, não vai fazer nada. Aí daqui a pouco ele, pega o violão. Eu disse, não, mas ele vai pegar o violão de certo só para afinar, mas ele vai dar para aquele irmão ali, ó, porque aquele ali é crente, ele não. Aí daqui a pouco ele, começou a cantar. E cantou, e a presença de Deus desceu. Aí eu assim, cara... O cara é mais crente que eu. Entendeu? Começar a usar brinco também. Entendeu? Então, assim, essas coisas, né? E o que Paulo está dizendo aqui, ó? Não vai para esse lado aí. Olha o caráter da pessoa, vê quem a pessoa é. Conheça a pessoa. Top. O caráter da pessoa. Isso se dá caminhando junto, né? Julgando pela primeira vez, muita gente se engana. O relacionamento, é o se colocar do lado, é o tá sempre rodeado de pessoas que vão trabalhar o teu caráter. Eu caminhando ao lado de pessoas saudáveis no caráter, o meu caráter vai ser moldado para melhorar até sem palavra, né, Thiago? Até sem a palavra. gente vai se moldando, porque vai vendo a característica. Meu Deus, pregue o evangelho, né? Se precisar, fale. É bem assim. A gente está caminhando para o final aqui desse episódio. Percebam que é só ficamos o só num versículo. Né? Isso é muito bom. Porque quem está ouvindo aí consegue absorver o máximo de conteúdo possível. E daria para ficar muito mais tempo nele, né? Pro 8 ou não? Nós vamos pro 8 ou só no... No próximo episódio. Só no... Daqui uma semana. Estudou tudo 8 para falar hoje. Eu já estudei 8. Agora que ele ia começar a falar. Eu vou dar o meu adendo final aqui, aí depois vocês dão, a gente se despede e encerra o episódio. Um ponto interessante que eu acho de caráter versus talento, que daí a gente poderia colocar aqui dons também, é a parábola que Jesus conta para ilustrar o que vai acontecer no final de tudo. Muitas pessoas vão chegar até ele no final, carregada dos seus dons e talentos, e vão dizer, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pratiquei tantas coisas boas no teu nome. E a resposta de Jesus para essa pessoa é, nunca te conheci. Você praticou a iniquidade, ou seja, a iniquidade fala de caráter, do que é essencial na minha vida. Eu não fui uma boa testemunha de Cristo na Terra. Então, o que vale no final não é o quanto você fez, é quem você se tornou em Cristo. Então, Paulo, ele é muito assertivo, claro, porque está sendo inspirado pelo Espírito de Deus e também produziu isso no seu ser ao ponto de fazer o que o Lucas falou aqui para nós, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele orienta Tito e Tito orienta os futuros líderes de que antes de tudo
é necessário que a gente seja trabalhado no nosso caráter. Né? Que Deus venha levantar no nosso meio, no meio da igreja brasileira, pessoas assim. Pessoas que não estão preocupadas com os cargos, com os holofotes, com a fama, mas que sejam preocupados em serem discípulos de Jesus, dentro de casa, no trabalho, aonde quer que vá. Que as pessoas vejam Cristo nele, e não mais ele próprio, né? Então esse seria o meu adendo aí. Lucas, se quer falar O meu adendo é para quem nos ouve, né, olhar para essas características e se equiparar com elas, né? Se avaliar, como o Lucas falou na nossa reunião lá, em quais as características que eu tenho, né, desse que Paulo procurava. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer continuamente, de tempos em tempos, sentar, se avaliar. Eu tenho algumas pregações que eu tenho salvo lá no meu YouTube. Toda vez que eu me sinto muito grandão, eu escuto as pregações só para me botar no meu lugar. Muito saber bom. que eu não sou aquilo tudo, né? Como o meu próprio ego, minha própria soberba vão querer me levar, né? Mas acho que essas características aqui são o meu modelo. Será que eu estou dentro dessas qualidades, dessas características? Essas que Paulo procurava, essas que a igreja precisa. Se eu estou fora de alguma delas, eu preciso tratar de me equiparar com a palavra. Amém. E olhar para a palavra e saber que eu não sou aquele bambambam todo, né? Como eu acho que sou. A palavra é isso, para nos quebrar, né? Quebrantar nosso coração e colocar Deus no seu lugar e nós no nosso. Amém. Garotinho. É isso aí, vou falar só no versículo 8. Não, mas é agradecer a Deus por você que está indo até o final com a gente. E com certeza, dentro de tantos exemplos que foram dados aqui, eu tenho certeza que você tem um exemplo também que você pôde meditar e que te trouxe para a palavra, e esse é o nosso desejo, estarmos alinhados com a palavra. Que Deus te abençoe. Amém. Bom, Tiago, quem busca as coisas de Deus, boas coisas, está buscando, né? Então, assim, quem está nos ouvindo e tem um desejo no coração, talvez, de trabalhar na obra de Deus, talvez o Espírito Santo já esteja trabalhando ali. Não espere ser chamado para buscar essas características. Já começa alinhando essas características, pedindo a Deus, Senhor, domínio próprio, Senhor, que todos os dias tu me lembre quem eu sou, de onde que eu não sou absolutamente nada, que eu não seja arrogante, briguento, né? Tenha domínio próprio, né? E se Deus tem um propósito para ti, né, que está nos ouvindo aí, vendo e tal, utilizando essas características aqui, sendo assim, as portas vão se abrir, né? Se tens um chamado para isso. Então, pratique, né, diariamente. E se tu não tiveres o chamado, boas coisas tu vai estar fazendo se tu buscares isso. Amém. Muito bom. Então encerramos mais um episódio aí do Rcast. Deixar aqui o incentivo para você curtir esse vídeo, compartilhar. Sabe aqueles grupos lá que você faz parte no WhatsApp? Pega esse link aqui, joga lá dentro. Sabe aquele grupo de família, né? Que às vezes tem um monte de briga, um monte de coisa ruim que colocam lá dentro. Coloca esse podcast lá, esse episódio lá. Talvez vai trazer um benefício até para sua família. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar aí ligado e sempre atualizado dos vídeos que vão surgindo aí no nosso canal, tá bom? Obrigado, até a próxima, valeu! Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.